Pronto, podemos. Vamos orar então, pessoal? Amorável Deus do céu, nós te somos imensamente gratos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela feliz oportunidade de podermos estudar a tua palavra nesse tema de crescimento em Cristo. Amém. Orienta nossa mente, fica conosco o Espírito Santo, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já, deixa eu fazer uma pergunta. Seria bom se alguém ficasse cronometrando o tempo para a gente não se exceder? O que você Eu acha? fico olhando aqui no reloginho, no celular. Ah, tá. E você avisa, no caso, né? Se Eu for, aviso, eu aviso. tá joia. Então, minha gente, o tema crescimento em Cristo, A Nilmar disse que quer falar alguma coisa. fale, Nilmar. Não, lembrei que está gravando. Quando terminar, eu comento algo para a gente montar para o próximo programa. Pode deixar que eu falo no final. Então, o nosso tema hoje é crescimento em Cristo, né? Eu fiquei com a parte da introdução e também umas partes aqui na vida começa com a morte. Gente, o crescimento em Cristo, eu consultei este livro aqui, consultei outros livros que tenho aqui, e basicamente o que os autores dizem é que existem 6 fases para a pessoa, 5 fases para a pessoa crescer em Cristo. A primeira fase que ele mostra aqui é a aceitação do Evangelho. Para que nós cresçamos em Cristo, é preciso que abracemos primeiramente o Evangelho trazido por Cristo quando ele aqui veio para habitar conosco. Ele trouxe, portanto, através do Evangelho, a revelação de Deus. O segundo ponto seria o Espírito Santo para habitar conosco. Veja que no caso do Espírito Santo, aqui em João 14:20, ele diz que iria enviar o Espírito Santo. E, na realidade, Cristo enviou o Espírito Santo logo depois que ascendeu ao céu pela segunda vez, porque ele foi a primeira vez, ele teve aprovado o seu sacrifício, a comunidade celestial adorou, né, e exaltou o seu nome, o seu trono foi restabelecido para sempre, ele voltou aqui, ficou 40 dias aqui, e depois ele prometeu aos discípulos enviar o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é parte integrante, fundamental para o crescimento em Cristo. O terceiro ponto que a lição mostra é a cruz. A cruz de Cristo, onde 3 grandes acontecimentos ocorreram, é o ponto básico e fundamental para o crescimento em Cristo. Vejam que, na cruz, nós tivemos 3 grandes acontecimentos. O primeiro foi a redenção. Israel, Gente, oi? desculpa interromper. Agora voltou tua imagem, estava apagada. Ah, sim, eu estou me vendo aqui. Agora sim. Então, o primeiro ponto da cruz, minha gente, é a redenção. Ora, a redenção não salva. A redenção é o compromisso que Cristo tem, primeiro com o seu Pai, Deus Pai, e com a humanidade em pagar o preço do pecado da humanidade. Então, a redenção redime o homem do pecado. A redenção não salva, é o primeiro ponto da cruz. O segundo ponto da cruz é o sangue derramado. O sangue derramado de Cristo nos livra da iniquidade, nos livra da culpa do pecado, nos dá a purificação e a justificação. Estes pontos são interessantes para que nós possamos abraçar o crescimento em Cristo. E o terceiro ponto da cruz é a morte de Cristo. Ora, a morte de Cristo, nós teremos a concessão da graça, teremos a reconciliação com Deus, teremos a salvação e a vida eterna. Portanto, a cruz é fundamental para o crescimento em Cristo, em função da redenção que não salva, em função do derramamento do sangue, que vai nos trazer alguns pontos aí, como está
nos livra da iniquidade, nos livra da culpa do pecado, nos purifica e justifica, e a morte que nos concede a graça, nos concede a reconciliar a salvação e a vida eterna. Portanto, esses pontos estão bem claros para que nós tenhamos em nossa mente, em nosso coração, para efetivamente termos o crescimento em Cristo. Agora, outro ponto aqui do crescimento em Cristo é o perdão. Quando nós nos aproximamos de Cristo através do Evangelho, através do Espírito Santo e através da cruz, então Cristo ressurreto vai interceder junto ao Pai para que o Deus Pai perdoe os nossos pecados. É a intercessão que Cristo faz. Notem que o Espírito Santo também faz uma intercessão. O Espírito Santo intercede para que ele leve a nossa oração ao trono de graça, e ele intercede para que Deus ouça e atenda e realize o nosso pedido. A intercessão de Cristo é para que o Deus Pai perdoe os nossos pecados. Então, o perdão é também uma parte integrante para o crescimento em Cristo. A outra parte do crescimento em Cristo é o que vai proporcionar a salvação, ou na nossa morte, ou se estivermos vivos quando Cristo voltar. Portanto, a salvação também se torna uma parte integrante do crescimento de Cristo. E, finalizando, o que nós temos aqui, a finalização, seria a parte da eternidade. A eternidade, viver com Deus, é o resultado do crescimento em Cristo através do Evangelho, através do Espírito Santo, através da cruz, através do perdão e da salvação. O prêmio final, portanto, desse crescimento em Cristo é a eternidade. Portanto, a lição traz aqui: a vida começa com a morte, ou seja, a nossa vida espiritual junto a Cristo para obtermos as funções que aqui falamos sobre o crescimento em Cristo. A nossa vida começa com a morte de Cristo. Sem a morte de Cristo, nós não teríamos a preservação da vida para a nossa salvação. A morte de Cristo, portanto, é fundamental. Não só a morte, mas a redenção, que não salva, o derramamento do sangue e, finalmente, a salvação que é dada pela sua morte. Eu gostaria de ler aqui rapidinho a cruz, está na página 169. A cruz foi o sacrifício supremo. Lá, Satanás, com seus anjos em forma humana, achava-se presente para levar a grande batalha contra Deus à terra, esperando que Cristo ali mesmo descesse da cruz, fracassando em cumprir o propósito redentor de Deus. Quando Cristo estava no Getsêmani, havia, irmão, milhões de demônios ao redor de Cristo. Deus Pai se afastou, o Espírito Santo se afastou e os anjos se afastaram. Ele teve que tomar uma decisão sozinho ali no jardim, e enquanto essa decisão não foi tomada em favor do homem, o anjo Gabriel, que havia ficado no lugar do Lúcifer, não desceu para confortá-lo. Foi apenas quando ele tomou a decisão final foi que o anjo desceu para confortá-lo. Portanto, a vida, na realidade, para nós, começa com a cruz de Cristo. Se não fosse a cruz, a humanidade estava completamente perdida. O último lance que eu gostaria de discutir com vocês é quando Cristo está na cruz e que ele diz: está consumado, ou seja, a sua vida é tirada dele. Ele entrega o Espírito ao Pai e na cruz ele diz: está consumado. Quando ele diz está consumado, é o início da vida para aqueles que nele creem. O início da vida, conforme diz a lição, está no sacrifício de Cristo para nos dar vida e vida em abundância. Ele até diz lá em Lucas 9, 23, Alô, aquele Israel. que quiser me seguir, né,
Desista de Olha. tudo, abandone tudo, pegue a sua cruz e siga-me. A Ou seja, ascensão, nós temos a oportunidade Israel. de, através do Evangelho, Israel, através do perdão, através do plano da Acho- salvação acho e que ele não está através da ouvindo. eternidade, eu não de sei se seguir todo a mundo Cristo hoje está para também obtermos ouvindo. finalmente, Israel estava para terminando obtermos finalmente o prêmio que é a a sua salvação. introdução. Quem Israel, está falando? Oi? Todos estão ouvindo? ô Israel, o Custódio não está ouvindo, e o som para Estávamos mim ouvindo, né? Aqui baixou não está mais. bastante, e tua imagem também está travada. Será que está com pouca bateria? Não, está cheio. Está Eu cheio. estou ouvindo perfeitamente, só não estou vendo a imagem dele, eu estou ouvindo perfeitamente. Então tem alguma coisa aí com vocês, né? Mas eu Gente, também, minha eu tenho também travou. eu tenho apenas 4 minutinhos para terminar essa parte. Tudo Cristo bem. diz, está consumado na cruz, e Cristo vai dizer um outro está consumado quando ele te terminar o juízo de pré-investigação, o juízo pré-advento. Quando Cristo disser está consumado a segunda vez, quando terminar o juízo pré-advento, então os anjos que estão segurando os 4 ventos da terra vão ter a ordem de Deus de soltar, e a terra vai entrar numa grande comoção. Um segundo ponto que vai ocorrer é que a porta da graça será fechada quando Cristo disser esse segundo está consumado. Uma outra coisa gravíssima que vai acontecer será a retirada do Espírito Santo aqui da terra. E, finalmente, quando esses 3 acontecimentos ocorrerem, Satanás vai tomar conta e vai espalhar o seu domínio em toda a terra. E coisas tremendas vão acontecer, porque ele ainda vai crer que ele pode vencer a Cristo, mesmo depois desses 6.000 anos de miséria que ele instala entre nós. Portanto, o segundo está consumado, está ligada, gente. Está ligada às comoções que vão existir na Terra, e nós vamos estar prontamente guardados pela proteção dos anjos do Senhor, e nada de mal nos acontecerá. A lição nos traz ainda, aqui na parte finalzinha, diz: mas a cruz não faz distinção entre pessoas. A cruz julgou todos os pecadores. A todos ela oferecia o divino caminho de reconciliação. Portanto, é ao pé da cruz que nós temos o início da nossa vida espiritual. Naturalmente, guardados pelo Espírito Santo, guardados pelo poder de Deus e guardados principalmente na esperança bendita que temos da vida eterna. O segundo ato de Cristo, dizer que está consumado, quando isso ocorrer, a nossa salvação estará bem perto de nós, para podermos ir e reinar para sempre com Cristo na eternidade. Então, essa foi a minha parte, terminei já, 45 minutos, 15 minutos. Agora nós teremos aí a parte do Ivan, com a morte do eu. Está desligado o microfone, Ivan. Ok, estão me ouvindo agora, certo? Eu estava aqui numa luta terrível, porque quando estava tudo bem entrou um negócio aqui na tela, eu não vi mais ninguém, mas eu estava ouvindo só a voz de Israel, né? Ainda não perdi nada, e eu lutando. Aí eu liguei o celular, entrei no celular, agora eu estou com os dois, porque se um falhar, o outro... Eu baixei o volume. Mas é assim mesmo, essas coisas ao vivo acontecem. Acontece, e às vezes dá um pane que não é brincadeira. Mas, gente, a morte do eu é um outro tipo de morte, porque Cristo fez a parte dele, né? Ele morreu por nós, como Israel bem falou. Se não for isso, a gente não teria salvação, etc. Mas nós que estamos nesse mundo, a gente tem sofrido muito, e não é de agora, porque desde a época de Paulo, essa morte do eu, como é difícil. O apóstolo Paulo, ele lutou muito com isso, e até ele chegar ao ponto de dizer que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tá? Olha, lutas
e muitas lutas, porque a gente precisa entender o que significa isso, a morte do eu, tá? A gente tem que aceitar isso e a gente tem que se conectar com o Espírito Santo, porque é ele que vai nos dar essa capacidade de morrermos para o eu, morrermos para o pecado também, porque aí a gente vê o quão importante é o batismo. Às vezes a gente trata o batismo como uma coisa assim, é apenas um ato externo, não é? De uma conversão, de uma entrega, para que todos saibam que nós estamos entregando nossa vida a Deus, e ali estamos selando, não é? Aquele compromisso, uns interpretam de uma forma que uma vez feito, para sempre está feito, não é? E assim por diante. Mas o batismo é muito interessante, porque você, ao você imergir, né, na água, você ali está morrendo, você está morrendo para o pecado, e ao você emergir, você está ressuscitando, ou seja, tomando a vida, uma nova vida. E aí, quando acontece isso, você às vezes pode ficar pensando, bom, eu me batizei, saí das águas, só, mas minha vida aparentemente está a mesma. Eu não estou vendo alguma coisa externa, não estou vendo como eu vou mostrar às pessoas que eu aceitei a Jesus, como eu vou fazer. E aí começa um erro muito grande, porque aí a gente começa a querer entender que somos nós que vamos transformar a nossa vida, e não somos nós que vamos transformar a nossa vida. Quem transforma é Deus através do Espírito Santo. Nós não temos essa capacidade. Por isso que Paulo muitas vezes chegou a dizer assim, miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu quero fazer, né? Isso eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço, ou seja, desagradar a Deus. Então, portanto, a vida cristã, como Ben Israel frisou, ela não começa com o nascimento, ela começa com a morte. Essa morte também do batismo, não é? Porque ali, quando você se batiza, você morreu para o pecado. Você está dizendo, não é, que ali você está entregando, derramando seus pecados aos pés de Jesus. E está agora, quando você sai, ressuscitando para uma nova vida em Cristo, não é? Mas isso não é somente isso. A gente precisa manter uma comunhão, a gente precisa manter aquela ligação com Cristo diariamente. Quando a Bíblia diz assim que a misericórdia de Deus se renova a cada dia, não é? Para mim, eu entendo também que esse batismo, esse recebimento do Espírito Santo, ele se renova em nossa vida a cada dia. É como se a gente tivesse a cada dia firmar aquele compromisso. Senhor, hoje eu estou me entregando a Ti. Cuida de mim nesse dia, porque esse dia eu vou receber muitas pancadas, eu vou receber muitas tentações, eu vou querer resolver as coisas com minhas próprias forças, e isso não pode. Gente, quando alguém aceita Jesus como Salvador e Mestre, muitas coisas acontecem, e essas coisas acontecem, a gente não vai percebendo, mas as pessoas vão percebendo. E os autores dizem aqui, que Simão, que era Pedro, né? Que ele era antes o hesitante, ele torna-se Pedro, o corajoso. Saulo, o perseguidor, ele torna-se Paulo, o proclamador. Tomé, que é o incrédulo, torna-se o missionário além-mar. A covardia dá lugar à coragem. A incredulidade dá lugar à tocha da fé. A inveja é tragada pelo amor. O interesse próprio se desfaz, deixando parecer
a preocupação com o próximo. Não há lugar para o pecado no coração. O eu está crucificado. Então, esse repúdio do pecado que o Espírito Santo toca na gente, e hoje, por exemplo, eu queria fazer uma coisa que não ia agradar a Deus. E eu hesitei, eu digo, meu pai, se eu fizer, tu não vais gostar, vai me agradar, mas a ti eu sei que não vai te agradar. Então, eu fiquei naquela luta. Quando eu não fiz aquilo que eu ia desagradar a Deus, me deu um alívio e eu disse assim, obrigado, Senhor, porque tu estivesse comigo. Porque se ele não estivesse, eu ia desagradar a Deus. E aí ficava aquele joguete, né? Eu faço, peço perdão, depois torno a fazer, e assim por diante, né? Eu lembro de uma pessoa que morava na minha rua, e eu era adolescente, e essa pessoa, ele era um protético, né? Então, ele trabalhava o dia inteiro fazendo aquelas peças que a gente chamava de chapa dentária, né? Antigamente, não é? E quando ele chegava à tardezinha, o que ele conseguia ganhar de dinheiro, ele ia para um barzinho e tomava de cachaça. E quando ele vinha para casa, que ele aparecia perto, os filhos já começavam a chorar, o povo trancava as portas, porque lá vinha, ele começava batendo nas crianças, batia na mulher, e fazia aquilo tudo, era horrível. Naquela época não existia celular para se chamar a polícia logo, tinha que alguém ir lá na delegacia, daqui então ele já tinha batido, já tinha feito aquilo tudo. Esse homem, de repente, aceitou o evangelho, e ele pegou agora, começou a vir do trabalho, ele vinha com a Bíblia na mão. As pessoas não estavam preparadas para ver isso. As pessoas chegavam e diziam, olha ali, olha aqui, só que agora quer ser santo, só porque é crente, né? Agora é um safado que vivia batendo nos filhos, na mulher, fazendo isso, aquilo, outro. Tá? Então, veja bem, mas isso foi o poder de Deus, e ele dizia, gente, Deus me transformou, eu era um cachaceiro, eu era uma pessoa desordeira, eu não sabia o que fazia, eu fazia tudo o que não presta. Deus me salvou, mas o povo não entendia o que ele queria dizer. Ele dizia, isso é um safado, eu vou confiar num sem vergonha desse? Vocês imaginam o que Paulo sofreu quando ele se converteu e começou a querer pregar o evangelho. Muitas pessoas, né, eu imagino que trancavam a porta e não queria saber, porque tinha medo. Uns até chegavam a dizer para o outro, olha, cuidado que ele vai, isso é um traiçoeiro, ele vai se querer juntar a gente para depois entregar e nos prender, né? E, olha, eu não sei se esse era o espinho da carne que ele tanto fala, ele morreu com falando sobre o espinho da carne, tanto ele pedia a Deus, até, e Deus disse para ele o quê? A minha graça te basta, né? Olha, eu não estou olhando o horário, não, viu? Vocês, por favor, me avisem aí quando ele estiver perto. Mas, olha, o poder. Tem um comentarista chamado Dietrich, ele cita algumas coisas, e nesse livro tem uma citação dele, quando ele diz assim: se o nosso cristianismo deixou de ser sério no que diz respeito ao discipulado, se diluímos o evangelho, tornando um mero êxtase emocional, sem qualquer exigência custosa, que não consegue mais distinguir entre a existência natural e a cristã, então consideramos a cruz não mais que uma calamidade cotidiana ordinária. Ora, a cruz tem sido banalizada hoje. A cruz tem sido banalizada, porque se usa a cruz para, né, para todos os efeitos. Eu lembro ainda, eu sou um contador de histórias também, eu gosto muito disso, e eu via quando adolescente, eu ia para o colégio, eu estudava ali no Roger, e eu ia atravessando aquela Praça da Independência, né, cheia de árvores e tudo. E eu ia conversando com um colega, e eu contando uma história que alguém passou
e na igreja e tal, e viu a cruz e fez o sinal da cruz, né? Eu não prestei atenção que vinha uma senhora na minha frente, assim, ao contrário de mim. Quando olhei, ela pegou uma sombrinha e veio bater na minha cabeça. Você está vendo Satanás? Você está vendo Satanás querendo bater em mim? Eu corri com um colega e fiquei sem entender. Eu digo, olha, quer dizer, se eu faço esse sinal diante, quando eu passo numa igreja, eu faço esse sinal, é uma coisa, e quando eu vejo outra pessoa, significa outra coisa, não é? Então, ou seja, a cruz, o sacrifício de Jesus, ele foi assim um pouco assim deturpado, não é? Mas a gente, quando aceita e entende esse sacrifício de Cristo e a gente morre para o eu, aí a gente vai para uma outra fase, que é vivendo uma nova vida. E esse viver de uma nova vida, ele também é tudo controlado pelo Espírito Santo. Eu estava uma certa vez assistindo lá em Porto Velho, quando eu morei lá um tempo, eu fui a um ginásio assistir o pastor Bulhon, quando ele estava em plena auge do evangelismo, e estava lotado o ginásio, e eu levei uma conhecida, uma colega minha, que era de uma religião lá, e ela foi conosco e tal, e de repente o pastor no final fez um apelo. Isso, o pastor, quando fez o apelo e disse assim, olha, se você aceita Cristo, se Cristo, você quer que Cristo viva na sua vida, se você quer que Cristo seja o seu companheiro através do Espírito Santo cada dia, fique de pé. E o povo levantou, eu levantei também, minha esposa levantou e tal. E aí, de repente, essa minha colega não levantou, né? E ela ficou tal, mas aí, quando acabou o apelo, que sentamos, aí ela disse, por que você levantou? Você não é salvo, não? Aí eu disse, sou salvo em Cristo Jesus. Mas ele fez, então, você já foi salvo. Por que você está se levantando para ser salvo de novo? Então, porque aquela história, uma vez salvo, para sempre salvo. Ela não sabe, ela que é um crescimento. Aí eu disse, minha querida, a vida espiritual, a vida cristã, o amor a Cristo, ele se renova a cada dia, é um crescimento. Cada dia a gente tem que crescer em Cristo Jesus, nessa caminhada. Cada dia, o crescimento em Cristo tem que ser. Nós somos muito levados, sabe? Porque por coisas assim que chamem a atenção. As igrejas hoje, não fazendo crítica a elas, mas as pessoas procuram uma religião, algumas igrejas que as leve ao êxtase, né? E tal, uma certa vez eu cantava no coral lá de Salvador, e nós fomos a uma igreja evangélica e fomos cantar lá, fomos convidados. E Ivan, tem um minuto, tem um minuto. Um minuto? Ótimo. É. E, de repente, meus queridos, que coisa boa, né? Olha, ainda tinha tanto para falar. Mas, e de repente começou o louvor lá. E esse louvor era muitas coisas. Tal. De repente estava o povo lá se mexendo e dançando. E eu percebi que algumas pessoas que estavam do coral da gente começou a entrar também. Começou a entrar a dançar lá no meio do pessoal, e daquela coisa. E eu fiquei pensando, como nós somos levados, né? Por isso, queridos, existem uns marcos de crescimento em Cristo. Eu fiquei apenas com um. O primeiro marco é uma vida do Espírito. Então, crescer em Cristo, portanto, é um crescimento em maturidade. Esse crescimento, ele nos torna mais maduros. E Jesus disse a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Ver o reino de Deus. Então, que Deus nos abençoe e que possamos continuar com o crescimento, que vem agora, eu não sei quem, mas uma vida de amor e unidade. Eu não sei se é o Mateus ou a Nilmar. O grande Mateus. Seja bem-vindo, Mateus. Bom te ver.
Então, o Matheus vai discorrer em 15 minutos aí o próximo tema e depois a Nilmar encerra. Tá sem som, Matheus. Não. Aumenta o som do celular, Matheus. Do teu próprio celular, aumenta o som dele. Aparece que tua câmera tá ligada, teu fone tá ligado, mas não tá saindo som pra gente. Sai e entra novamente, Matheus. Matheus? Ele não consegue falar, não dá para ouvir. Ah, ele vai mandar mensagem do celular. Talvez dê para passar para Nilmar. É isso que você está propondo? Não? Eu acho que está tentando entrar pelo celular. Ah, tá. Beleza. Pelo celular. Ah, conseguiu. Liga o microfone aí, Matheus, do celular. Agora deu certo? Deu. E engraçado porque o telefone tá coisa, né? Eu vou tirar minha câmera daqui do coisa e pronto. Aí fica só um, né? Estão me ouvindo bem? Bem, eu vou agora, tem 2 minutos a menos, hein? Eu vou... Ah, aparece aqui no outro. Bem, eu fiquei com o Marcos do Crescimento. Eu vou discorrer bem rapidinho sobre Uma Vida no Espírito, porque eu achei muito interessante. O Ivan tem certeza que também deve ter achado, mas como o dele não deu tempo, né? E assim, é interessante porque ele fala que sem o poder regenerador do Espírito Santo, a vida cristã nem pode começar. Eu achei impressionante o livro, a ênfase que o livro dá para a necessidade que nós temos de ter o Espírito Santo habitando em nossa vida, em nosso coração. Então, o poder transformador e a presença do Espírito em nossas vidas é o que nos fazem filhos e filhas de Deus, Romanos 8,14, né? É por meio do Espírito que Cristo habita em nós. Então, se nós não tivermos os frutos do Espírito, ou seja, se o Espírito Santo não habitar em nós, Cristo não consegue agir na nossa vida. Eu achei muito interessante isso. Fica estranho aqui, eu vou tentar olhar aqui para o celular, para poder, senão fica... Bem, então, agora uma vida de amor e unidade. Ela fala que a vida em unidade significa estar ligada a Deus e ao próximo. Então, é uma ligação na vertical, né, com Deus, e na horizontal com os homens, com o seu próximo. O pecado, ele nos fez romper com essa unidade, fazendo com que o nosso coração se endureça para as questões ao próximo e a Deus. Então, a gente vê hoje em dia que é muito difícil, não, é muito comum as pessoas, por exemplo, tá alguém lá passando por uma situação difícil na rua, ao invés da pessoa ir ajudar, ele prefere gravar para poder postar um vídeo, né, e viralizar na internet, ao invés de ajudar a pessoa. Então, quem traz essa reconciliação é Cristo. Cristo traz essa reconciliação. Essa reconciliação nasce uma nova comunidade. A partir do momento que Cristo faz essa reconciliação, ele cria uma nova comunidade, né? Marcada por uma unidade vertical com Deus e uma unidade horizontal com os homens, como eu disse, né? Deixa eu separar aqui. Então, fala assim, ó. Essa vida de amor e unidade é o âmago do Evangelho. Então, assim, é o centro do Evangelho, essa vida de unidade. Se nós não conseguirmos ter uma vida de unidade com Deus e com o próximo, a gente não consegue viver o Evangelho verdadeiramente. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. Então, Deus, Jesus, quando veio a essa terra, ele já mostrou essa unidade que ele tem com o Pai.
Então, isso mostra, isso serve como exemplo de que nós também temos que ter essa unidade, não só com Cristo, mas também com o próximo, né? Então, não existe crescimento cristão sem o amor e a união desse tipo. Não existe, não existe crescimento cristão sem um amor e união, tá? Então, sem a união, não adianta. Se nós falarmos assim, eu amo o meu próximo, eu amo a Deus, eu sou lindo, tal, mas você não demonstra isso através da união que você tem que ter com as pessoas, com o seu próximo, e a união que você tem a Deus, não existe o crescimento cristão, né? O fator amor no crescimento cristão é o único nos evangelhos. Jesus o chamou de novo mandamento, João 13:34. Mas essa novidade não se refere ao amor, mas ao objeto do amor. As pessoas amam, mas amam o que é fácil de amar, que é quem? A si mesmo. Mas Jesus introduziu um novo elemento. Assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Então, essa é um elemento novo no Evangelho, porque a gente está acostumado a demonstrar amor por quem? Por nós mesmos, né? Pelo aquele amor egoístico, né? Então, ele fala, nós devemos amar assim como Deus nos amou, nós amarmos uns aos outros, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Um novo amor é inclusivo. Ele não erige barreiras. Ele não cria barreiras, né? Ele ama até mesmo o inimigo. Deste tipo de amor é que depende toda a lei e os profetas. Então, esse amor abnegado é que depende a lei e os profetas. É que nós vamos realmente mostrar que nós somos reflexo do caráter de Deus. É interessante porque uma vez eu vi um exemplo que até o Rodrigo Silva deu, que ele falava assim, o amor que Jesus prega para que nós tenhamos é um amor de que se alguém, por exemplo, eu estou andando na rua e alguém cai, ou alguém se machuca, eu vou lá e tenho compaixão e tenho amor por essa pessoa, mesmo sem conhecer, e vou lá e tento ajudar. Isso não quer dizer que eu amo a pessoa, que eu quero conviver com ela, isso não quer dizer que eu vou passar a conviver com ela, mas simplesmente que eu demonstrei o amor que Jesus quer que nós demonstremos, né? Uns pelos outros. Então é isso. Uma vida de estudo. E aqui fala assim, o alimento é fundamental para a nossa sobrevivência. Da mesma forma, o alimento espiritual é fundamental para a nossa salvação. Assim, temos dois elementos fundamentais, que com certeza vocês sabem quais são os dois alimentos fundamentais para que a gente deva, né, ter o crescimento da nossa vida espiritual, que é a comunhão através do estudo da palavra de Deus e uma vida de oração. Satanás tem atacado muito a oração. A gente percebe, eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho percebido que as pessoas têm cada vez mais dificuldade de ter uma oração genuína, uma oração fervorosa. Fala, Mateus, eu não consigo orar de uma forma fervorosa. Eu vou lá, Senhor, me ajuda, e tal, agradeço por tudo, obrigado, tal, em nome de Jesus, já tá meio até sonolento, tal, na cama, e dorme. A gente tem que ter cuidado, porque através do estudo da palavra e da oração é que a nossa vida espiritual, ela vai ter crescimento. E Satanás tem atacado muito a nossa vida de oração. Então é importante que a gente cuide, né, para que a gente possa ter uma vida de oração mais ativa. Então é importante que a gente faça um voto com Deus, dedique mais tempo ao estudo da palavra. É importante que a gente tenha um caderno de oração, isso também é muito importante, tá? Eu vou dar um exemplo de que teve uma situação que eu morava até em João Pessoa ainda, nós morávamos em João Pessoa ainda. E eu pedi para que Deus atuasse ali na vida da Renata em um aspecto, né? E foi incrível, porque em poucos dias que eu comecei a orar, comecei a colocar o nome dela no caderno, comecei a orar, né, assim,
Você vai, para quem não sabe a metodologia, né? Você escreve o que você quer no caderno, faz como se fosse uma oração, e você recita o que você escreveu e vai pensando, como se fosse uma oração mesmo. Você vai escrevendo, Senhor, que o Senhor abençoe minha filha, que ela encontre um rapaz bacana, tal. Você escreveu isso, e você vai recitando essas palavras e mentalizando que isso é uma oração. Em poucos dias que eu fiz isso, Deus atuou no coração dela. E houve essa transformação que eu pedi para que houvesse. E eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, realmente, o poder da oração do caderninho funciona muito. Então, eu testemunho isso e falo para vocês, façam. Tenham um caderno de oração, que vocês vão ver que vocês vão se surpreender. Aí eu fiquei com quanto tempo aí? Eu tô até 8h15? Isso, Isso. Tá, e dá um prazinho a mais aí, porque eu tive esse problema técnico. Vamos lá. 16. Uma vida de oração. Se a palavra de Deus é o pão que alimenta a nossa espiritualidade, a oração é a respiração que mantém ela viva. Orar é falar com Deus. Deus nos deu tudo. Desculpa, pessoal, eu estou um pouco gripado. Deus nos deu tudo. E quanto tempo a gente dedica em agradecer tudo isso que Ele nos deu? Como é o relacionamento que a gente tem durante a oração? A gente, muitas vezes, fica muito tempo falando... Desculpa. A gente, muitas vezes, fala nas redes sociais... Calma aí, vou ter que tomar uma água. Nas redes sociais, em situações que a gente gasta tempo, né, conversando bobeira, às vezes, à toa, e é normal, assim, a gente, às vezes, tem uma confraternização, um amigo, e a gente conversar com ele, mas a gente gasta, às vezes, tanto tempo em rede social, em outras futilidades, e quando a gente vai falar com Deus, como eu disse anteriormente, é aquela oração metódica, meio padronizada. Então, é importante que a gente crie uma relação, que realmente isso seja aquele momento especial no nosso dia, né? Aquele momento de oração. Dedicar tempo de qualidade em oração requer o que é mais difícil de nós, negar a si mesmo. Eu achei interessante porque o livro, ele trouxe de uma forma diferente. Ele trouxe assim, que dedicar tempo de qualidade em oração requer apenas negar a si mesmo. Aí eu coloquei aqui no meu resumo, eu coloquei o contrário. Requer justamente uma coisa muito difícil, negar a si mesmo. O livro trouxe essa perspectiva, tudo bem, eu respeito e acho válido, só que para mim é muito difícil negar o meu eu. Então, para mim, o tempo de qualidade em oração, ele requer uma coisa muito difícil, que é negar o nosso próprio eu. Paulo, ele traz seis elementos, 6 princípios em Efésios 6,18. Ore sempre, ore em súplica, ore no Espírito, ore vigiando, ore em perseverança e ore por todos os santos. Ore sempre, ou seja, em todo momento, isso é meio que, né, já está implícito aí. Em todo momento e por todas as pessoas que você gosta e que não gosta. Ore em súplica, no Espírito, para que sigamos a vontade de Deus. Ore no Espírito. Eu até fui pesquisar mais a fundo o que significa orar no Espírito. A maior parte dos intérpretes entendem que é orar pela orientação do Espírito Santo. Então, ore pela orientação, através da orientação do Espírito Santo. Ore vigiando, que é ore por si. Aquele, né, nossa dificuldade, aquele momento que a gente precisa melhorar, né? E ore com perseverança, tenha fé no que você está orando. E ore por todos os santos, que é os projetos da igreja, pelas pessoas, né? Pelas pessoas, os evangelistas, pastores, as pessoas que estão envolvidas nos projetos evangelísticos de uma forma geral, tá? A oração é a comunhão contínua com Deus e é o oxigênio da alma. Sem ela, a alma morre e a alma atrofia e morre, tá? Uma vida que produz frutos, que aí já finaliza. Pelos frutos os conhecereis, Mateus 7,20. A fé, se não tiver obras, é morta, Tiago 2,17. Se as obras não fossem importantes, não haveriam necessidade de livro de registro. A gente vem em Daniel, vem em Apocalipse, os livros de registro, e a ênfase que é dado a isso.
Então, se não fosse importante, não se daria tanta ênfase, né? É através das obras que demonstramos a nossa fé. Então, muita gente fala, não, nós somos salvos pela fé. Realmente, nós somos salvos pela fé. Só que a fé, ela exige obras boas, né? Se nós não produzimos obras, é sinal que alguma coisa está errada, né? Jesus usa a relação de amor entre o pai e o filho como uma ilustração do tipo de relacionamento que seus discípulos deveriam ter com ele. Assim como o relacionamento de Jesus com o pai precedia sua obediência ao pai, assim deveria ser o relacionamento dos discípulos de Jesus preceder a sua obediência a ele. Então, se a gente diz amar a Deus, a gente precisa obedecer, né, a ele e fazer com que essa obediência se transforme em ações. A gente precisa ter ações, a gente precisa participar de movimentos evangelísticos. Esses dias teve os missionários aí, eles fizeram uma passeata pela volta de Jesus, fizeram aqui em São Miguel também, foi muito bonito, a gente participou, chamou a atenção das pessoas, e aí no final, a gente estava indo no carro assim, aí no final a pessoa bateu no vidro assim, a gente abriu o vidro, onde que é a igreja que vocês, né, estão distribuindo e tal? São Miguel, porque aqui a gente ia fazer em Pilar e São Miguel, que são cidades bem próximas. Só que no dia que ia fazer em Pilar, teve um evento das mulheres, tá? Era uma coisa meio grande, aí as mulheres foram, o pessoal foi, então a gente achou melhor fazer só em São Miguel. Mas chamou muito a atenção das pessoas, chamou muita atenção das pessoas, com uma coisa simples. Eram o quê? Eram umas 10 pessoas, não era uma passeata muito grande, eram umas 10 pessoas, um cartaz grande, e os hinos tocando, o carro de som na frente, e a gente fazendo oração pelas pessoas, coisa simples. Então, se envolva na obra. A gente precisa se envolver. Esse momento que a gente está tendo aqui, tá, já estou terminando. Esse momento que a gente está tendo aqui é muito importante. Só que a gente precisa fazer com que ele se transforme em práticas, né? A gente sabe que o Bessa tem muitas atividades e tal, então é importante que a gente participe. Então, essa foi a minha parte, pessoal. Tá bom? Eu vou sair aqui do celular, tá? Muito Eu bom. vou sair do celular. Matheus, obrigado. Agora temos a Nilmar com a finalização, o item 6 e o item 7. Você tem aí 40 minutos, não, 40 não. Tem Opa! 8 minutinhos, tem 8 minutinhos, Nilmar. Não, eu tenho 8 não, eu tenho 12. Boa Aliás, tem noite. 12. É Boa verdade. noite a todos. Vamos encerrar aqui com os 2 últimos passos, né? Os 2 últimos marcos. Vocês me escutam bem? Desirê, dá o Sim. sinal aí. Ok. Os 2 últimos passos para uma vida de crescimento, né? Em Cristo. Mas esse passo 6 é um passo que realmente a gente às vezes nem queria que tivesse esse passo aqui, né? Que é uma vida de guerra espiritual, né? Nilmar, Então, oi. só Eita. para vocês, está vendo? Estão vendo também travado? Travou aqui para mim agora. Melhorou? Não, para mim ainda está travado. Eu não estou ouvindo Pessoal, Nilmar, mas eu estou ouvindo perfeitamente. Se continuar, oi, pode oi. continuar com a voz, então. Pode continuar com a voz. Desligar a câmera? Não, continua com a voz mesmo. Eu não estou entendendo o que você está dizendo. A sua câmera não está aberta, Nilmar, a gente não está te vendo. Então deve ser algum problema de internet como o de Israel, porque a minha câmera aqui está ligada para mim, entendeu? Eu consigo me ver. Deve ser algum problema de conexão minha também, talvez. Vocês ouvem minha voz? Sim. Para mim está tudo ligado aqui, então vamos lá. Uma vida de guerra espiritual, estão ouvindo? Sim, né? Então, como eu havia falado, esse às vezes é um tópico que a gente nem queria que houvesse nesse crescimento espiritual com Cristo, mas isso é um fato real, né? A gente tem mania de falar uma frase assim, a vida do crente não é fácil, né? A gente está sempre passando por algumas provações, e então é isso, a jornada do discípulo de Cristo, ela não é fácil, porque nós estamos em uma guerra real, né? Uma guerra espiritual, uma guerra que envolve, como diz Paulo lá em Efésios 6:12, que ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. Então, é uma guerra espiritual mesmo, real, mas calma, né? Fica aqui até o final que vai dar tudo certo. Nós, assim como Deus manda os anjos dele para nos proteger, para nos guiar, para nos fazer crescer em Cristo, nos livrar do mal, tem também anjos do mal que estão ali a todo tempo querendo que a gente nos afastar para longe do nosso propósito, que é o discipulado de Cristo, não é? Então, às vezes a gente tem uma palavrinha chamada distração, não é? Os anjos do mal, eles estão sempre querendo nos distrair do nosso propósito, não é? Eu sempre costumo dizer que o crente, ele tem uma vida intencional. Nós não vivemos apenas por viver. Nós não passamos aqui no mundo, como é, aquilo que eu dizer, de um time é do outro, aí quando é no meio, quando uma coisa é outra, é tipo café com leite, alguma coisa, esqueci agora a palavra. A gente não vive nesse mundo assim, né? Livre das coisas. Então, ou a gente está de um lado, ou a gente está do outro. Então, eu costumo dizer que a gente precisa ter uma vida intencional. Nós estamos numa guerra, nós somos soldados, né? Nessa batalha, mas nós somos soldados do exército de Deus. Nós somos soldados de um exército que a Bíblia já diz que é um exército vencedor. Mas isso não nos deixa livres de passar por provações aqui, mas para isso a gente precisa estar sempre pronto para que a gente possa resistir, porque lá em Efésios, assim como ele diz que nossa luta não é contra o sangue e carne, no verso 13, ele pede para que nós nos revistamos da armadura de Deus, né, para que possamos resistir no dia mau. Aí eu fiquei assim, de quem é a armadura? Né? A armadura é nossa? Não, a armadura é de Deus. E é uma armadura que já foi testada. É uma armadura que outros heróis da fé já usaram. Então, é uma armadura que vai nos tornar vencedores. Basta que, para isso, a gente esteja conectado a Cristo, né? Porque Deus, ele não nos deixou sozinhos nessa batalha. Deus, ele nos manda Cristo, né? A cruz, ela vem lá na página 165, no início desse capítulo, 168, desculpa, diz assim: sem a cruz não poderia haver perdão dos pecados, nem a vida eterna, nem a vitória sobre Satanás. Então, nós não estamos nessa luta sozinhos, as provações irão vir, mas nós temos a cruz de Cristo, nós temos Cristo para nos guiar, nos conduzir e poder enfrentar, então, esse inimigo, não é verdade? Então, essa armadura que Paulo fala, né, aqui no finalzinho do livro, ele também traz o seguinte: Paulo declara que esta armadura consiste no cinturão da verdade, do peitoral da justiça, isso está lá em Efésios 6, de 12 a 18, né? Então, o cinturão da verdade, o peitoral da justiça, dos sapatos do evangelho da paz, do escudo da verdade, do capacete da salvação, da espada do Espírito e do infalível poder da oração. Então, uma coisa vem puxando a outra, né? Quando o Ivan começou ali mostrando os marcos do crescimento em Cristo, né, a parte prática mesmo, é isso, é uma vida no Espírito, uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, né? O soldado, ele não pode sair de casa sem se armar nas primeiras horas do dia, na oração, no estudo da palavra e na busca pelo Espírito Santo, para que o Espírito conduza ele durante aquele dia. Então, assim, se você não faz uso dessa armadura logo cedo, né, meu irmão, eu digo, logo minha irmã, que você comece a criar esse hábito de se entregar a Deus e de aprender com Ele, porque isso já é um chamado para o próximo passo, que é o passo 7. Só encerrando aqui esse passo 6, no final ele diz assim: protegidos por essa armadura e dependendo inteiramente do infalível poder do Espírito, não há como não crescer em valor espiritual e vencer a guerra em que estamos engajados. Tá bom? E agora, nesses últimos 5 minutos, o último passo de uma vida, né, que ele coloca aqui como uma vida de crescimento em Cristo, é uma vida de adoração, testemunho e esperança. Eu achei muito interessante aqui que ele diz que a vida, o crescimento cristão, ele não ocorre no vácuo, né? Ele não ocorre assim no acaso. Ele ocorre, de um lado, dentro da comunidade dos redimidos, ou seja,
dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade cristã, e do outro lado, como uma testemunha diante da comunidade que precisa ser redimida, na sociedade, né, do lugar onde a gente vive, da nossa rua, da nossa vizinhança, do nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Então, ela é um conjunto, né, daquilo que a gente aprende na igreja, é um conjunto daquilo que a gente, como cristãos, quando a gente se reúne e aprende, e entra em comunhão com os irmãos da nossa igreja, e também aquilo que a gente leva, que é o testemunho, para fora das paredes da igreja. Eu achei isso muito interessante, porque tem uma leva aí de cristãos dizendo, falando daquela questão dos desigrejados, né, que eu não preciso de igreja, eu não preciso me congregar, e aqui, nesse último tópico, ele fala da importância da gente estar junto em comunhão com os nossos irmãos, né, como naquela igreja apostólica lá de Atos, que diz, logo após a ascensão de Cristo, e acompanhada do poder do Espírito Santo, a igreja primitiva, de maneira individual e também corporativa, manifestou o seu crescimento e maturidade na adoração, companheirismo, estudo e testemunho. Então, a gente precisa se encher, a gente precisa da nossa comunidade cristã, a gente precisa do nosso estudo de forma individual e de forma corporativa, para que a gente possa nos encher, né? A Bíblia também, lá em João, ele diz, se alguém tem sede, Cristo diz, né? Se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio, ele não pode fluir para o nada, ele tem que fluir para algum lugar. Então, a gente precisa se encher de Cristo para poder fluir para as pessoas ao nosso redor, para aquelas pessoas que precisam, aquela comunidade que precisa ser redimida. Então, para nós encerrarmos, então é isso, é o transbordar, é nos encher para transbordar, né? Porque uma jarra vazia, ela não enche copo nenhum. Se é uma jarra que não tem nada, não tem nenhum conteúdo dentro dela, ela não está cheia, ela não vai poder transbordar, ela não vai poder encher outros copos. Então a gente precisa se encher do Espírito, a gente precisa se encher da palavra de Deus, a gente precisa se encher de oração, para que a gente possa transbordar para a comunidade que está precisando de nós, né? Então, a vida do cristão é uma vida também de serviço, né? Um crescimento em serviço. Quanto mais crescemos na adoração, no estudo e no companheirismo, mais somos conclamados a servir e a testemunhar. Eu tenho uma amiga que ela diz que o testemunho do crente, ele tem que ser um testemunho fresco, né? Um testemunho novo. Você não pode estar contando coisas da sua vida que aconteceram há 10, 15 anos atrás. O crente que vive em comunhão com Jesus, ele tem testemunhos todos os dias para contar. Então, a gente conta as bênçãos diariamente. Então, o crente, ele precisa testemunhar e ter um testemunho vivo, um testemunho novo. Então, eu acho muito interessante isso que ela fala também. E tudo isso se resume, porque aqui um dos passos também, que é a vida de adoração, testemunho e esperança, a gente vem então aqui para finalizar, que significa nós estamos nos antecipando, né? Quando nós fazemos tudo isso, nós estamos nos antecipando para uma vida eterna, uma vida no céu com Cristo. Ele diz assim, viva uma vida santificada, porque o apóstolo continua dizendo, né, o apóstolo Paulo, para que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o crescimento em Cristo, ele é um crescimento que traz esperança, uma esperança de uma vida eterna, uma esperança de salvação, uma esperança de vitória. E é isso que a gente precisa passar para aquelas pessoas ao nosso redor. Não é? Esse testemunho constante e em expansão. A gente começa pequeno, no reino do céu ele diz que o reino começa pequeno, né? Mas isso não quer dizer que a gente vai estar sempre pequeno, para que a gente possa realmente crescer. Deixa eu ver, tem um minutinho ainda, finalizando aqui, essa questão da importância da igreja, no final aqui ele traz assim, para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra, né, que eu entendo que é a nossa igreja, é como que a porta do céu. Olha que coisa linda. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a Assembleia lá do alto, para aquela reunião sublime, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. Isso está lá no livro Testemunhos para a Igreja. Então, olha que coisa linda, o nosso culto é uma preparação para
aquela assembleia do alto. Então, quando a gente louva, quando a gente escuta a palavra, quando a gente está ali em comunhão e ora, isso é uma preparação para quando a gente estiver ali no céu, onde, né, não haverá mais luto, nem morte, nem pranto, nem dor, onde a gente vai poder louvar, onde todo o mal vai poder deixar de existir, né? Eu achei bonito também quando falou assim, apesar da gente ter essa luta, né, essa guerra espiritual que a gente vive, mas os 2 últimos capítulos da Bíblia, lá de Apocalipse, Satanás já não existe mais. Então, o inimigo foi vencido, basta só que a gente esteja lutando no lado certo, com uma vida intencional, não nos distrair com as coisas deste mundo, nós realmente vivermos uma vida de preparo, uma vida baseada na palavra de Deus e uma vida que possa contribuir para a salvação de outras pessoas também. Então, eu acho meio que é isso. Que Deus abençoe a todos. Muito bom, minha gente. Uma programação bonita. Eu gostaria de colocar para vocês que eu achei muito longo um mês. Eu vou depois colocar uma enquete para ver se nós podemos aprovar para ficarmos a cada 15 dias e distribuir o programa para apenas 3 pessoas para termos 10 ou 15 minutos para comentarmos o tema. Depois eu coloco isso para vocês aí no WhatsApp, tá bom? Então, Pode, Nilmar, Tá, bem rapidinho, tá, Nilmar? pode Não, é falar. só quando Desirê encerrar a gravação, eu queria combinar uma coisinha com vocês. Aí já é um extra isso aqui. Ah, Ah, tá. então, e a foto? Quem vai tirar a foto, gente? Desirê? Eu tiro um print agora, mas vocês têm que aparecer. Tem que aparecer, gente. Senão vai ficar só o... Sou eu, Custódio, Ivan, o Josiel na Aparece praia, aí, Nilmar. fazendo Virna inveja de também. nós. Custódio, aparece aí, Custódio. Para fazer a Minha foto. gente, eu liguei a minha câmera, mas não está aparecendo. Mas tá Aí. ligado. Falta a Nilmar e a Josineide. Quem mais? A minha está ligada, eu não posso fazer nada, ela está ligada. Ah, sim. Pronto. Faz então, Desirê. Tu- Vou fazer. Tudo bem, tudo bem. Estou aqui aceitando tudo que foi dito aí. Tá certo, vai aparecer, pronto. Paulo apareceu, agora vai. Tá? Feito, Tá feito. bom. Bom, Nilmar, Basta- você quer... Vamos orar primeiro, depois você fala, tá, Nilmar? Isso, daí eu paro a gravação depois da oração. Tá bem. Senhor, nós te somos agradecidos pela programação de hoje, porque aprendemos mais sobre o crescimento em Cristo. Possamos em nossa vida praticar esse crescimento, como foi dito aqui, através da oração e do estudo da Bíblia. Dá-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amém. Espera aí, segura aí. Opa.